E em meio a todas as discussões, toda essa crise da saída de Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, o governo também tem um outro grande problema na área econômica, que é a questão do orçamento. O orçamento foi aprovado na semana passada pelo Congresso, preservando emendas dos parlamentares e cortando despesas obrigatórias do governo. Nós tivemos uma carta assinada aí por vários partidos, cobrando uma posição do governo em relação a isso, né? O orçamento foi aprovado no dia 25 de março, cortando despesas primárias obrigatórias e elevação de gastos em outras áreas, como eu disse, para viabilizar as emendas parlamentares, e agora ficam as dúvidas, inclusive, quanto à capacidade do governo cumprir o teto de gastos, além da capacidade de poder manter essas despesas obrigatórias. Nós vamos falar sobre isso agora com o Felipe Salto, que é economista-chefe e diretor da IFE, Instituição Fiscal Independente. Felipe, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Felipe, nós estamos vendo até os partidos que foram contra essa situação toda que foi aprovada, cobrando uma posição do governo. Ele tem a condição de vetar essa parte do orçamento que já foi aprovado com muito atraso, não é? Já no fechamento do primeiro trimestre do ano. Agora aí calcula a necessidade de um bloqueio de quase 32 bilhões, é isso? Pois é, nós publicamos hoje uma nota técnica de número 46 na Instituição Fiscal Independente, mostrando exatamente o que os números da Lei Orçamentária Anual implicam do ponto de vista do orçamento deste ano a ser executado. Então, é preciso ter claro que o que foi feito no Congresso foi uma redução das despesas projetadas, chamadas obrigatórias, como Previdência, e uma reestimativa para cima das despesas discricionárias, sobretudo as emendas parlamentares. Então, o que acontece nesse caso? Você tem um volume de despesas discricionárias agora na LOA, na Lei Orçamentária Anual, que quando é colocado junto com as premissas que a gente tem para os cenários fiscais e econômicos, acaba resultando numa necessidade de corte de despesas de 31,9 bilhões de reais. Caso contrário, o teto de gastos poderia ser rompido. Agora, a grande dificuldade é de onde cortar essas despesas, não é, Felipe? Porque o governo, em princípio, teria ficado com cerca de 49 bilhões e meio de reais para as verbas destinadas a investimentos e custeio da máquina estatal, né? E todo mundo que passou pelo governo vê que não há condição de custeio da máquina com esse limite aí de recursos, não é? Que seria para poder enquadrar o orçamento dentro das limitações, talvez até do teto de gastos, não é? Então é uma situação bastante difícil. Que tipo de veto o governo teria de promover para viabilizar essa situação? Pois é, existem várias saídas, porque o governo ele pode, por exemplo, suplementar essas despesas obrigatórias que ficaram subestimadas e poderia, em tese, reestimar receitas que no PELOA e na lei orçamentária acabaram ficando, a meu ver, subestimadas também, resolvendo o problema. Ocorre que existe o teto de gastos no meio do caminho. E as despesas sujeitas ao teto em relação ao próprio limite no orçamento, elas já estão iguais, quer dizer, não tem espaço. Então, o único caminho para fazer essas suplementações nas despesas obrigatórias que ficaram subestimadas é justamente cancelar as despesas discricionárias, ou as do Executivo, ou as emendas parlamentares que foram aumentadas no processo de tramitação, sobretudo na parte final desse processo. E aí são pontos importantes, porque se o governo for cortar as suas próprias discricionárias, ele vai esbarrar num nível, como você disse, de despesas que já é bastante baixo. Então isso pode levar a um risco de shutdown, de paralisação da máquina pública. Para cortar, por outro lado, as emendas parlamentares, aquelas de relator geral e de comissões que foram aumentadas, ele precisaria de um projeto de lei, segundo o artigo 4º da Lei Orçamentária Anual. Então, é um imbróglio jurídico agora que vai precisar ser resolvido para que o orçamento volte para a terra, quer dizer, ele saia da estratosfera e volte para a terra, porque esse orçamento que foi aprovado, existe aquela frase surrada que a gente conhece, que é de que o orçamento é uma peça de ficção. Mas acho que, de fato, dessa vez, essa frase está valendo bastante. Mas dependendo da ficção, caracteriza a pedalada que pode levar o governo a enfrentar problemas na justiça. E aí eu queria ver como é que fica essa questão das emendas parlamentares, porque o governo também tem a obrigatoriedade de liberar recursos para essas emendas, não é? Sim, tanto é que a lei orçamentária
ela blinda, né, a redução por decreto dessas emendas que foram feitas, com algumas exceções. Por exemplo, quando há impedimento técnico para executar, que é uma saída que agora está se discutindo. A minha opinião neste momento é que vai ser preciso um projeto de lei para resolver todos esses problemas, porque esses problemas que nós comentamos até agora constituem apenas uma parte, a parte principal. Você tem ainda a questão do abono salarial, que foi cortado com base numa expectativa de uma medida provisória que ratifique a decisão do CODEFAT, que é o Conselho do Fundo de Amparo ao Trabalhador, né, que cuida dessas questões. Tem a questão do auxílio-doença, quer dizer, foram retirados 4 bilhões da conta da Previdência no orçamento a título de uma eventual aprovação de uma mudança no auxílio-doença. Então, isso também é bastante grave, porque você começa a ter mexidas contábeis e considerações no processo orçamentário que não constituem, não condizem com a realidade factual. Agora é uma situação bastante difícil, porque isso acaba atrasando. Se o governo encaminhar o projeto de lei, ele continua amarrado àquela previsão orçamentária original. Pois é, a LOA está aprovada, então o Congresso Nacional aprovou o orçamento. Agora, quais as saídas para modificar isso? Na execução, o Poder Executivo, o governo federal, tem um instrumento que é o decreto de contingenciamento, mas ele tem limitações. Para esse caso específico, em que o teto já está sendo observado no máximo, né, as despesas já estão batendo no teto, exatamente no teto, conforme o orçamento, esse instrumento não vai ser suficiente, ele vai precisar, para suplementar as despesas obrigatórias que ficaram subestimadas, porque você não tem como não pagar os auxílios, os benefícios previdenciários, então isso vai ter que ser feito. Ele vai ter de encontrar cancelamentos de outras despesas. E como o Congresso aprovou a lei orçamentária, o Congresso vai ter que também avalizar essas mudanças. A verdade é que faltou aí a articulação do Executivo para garantir a aprovação de uma lei orçamentária mais condizente com o cenário fiscal que ele próprio já tinha divulgado, como você mesmo sabe, no relatório bimestral do orçamento, que saiu dia 22 de março, com números totalmente distintos desses que apareceram na lei orçamentária anual no fim da semana passada. Na verdade, a impressão é que o encaminhamento das discussões do orçamento foi feito sem levar em consideração as dificuldades que o governo poderia ter, né? E foi uma questão discutida durante muito tempo. Desde o ano passado, a gente teve várias idas e vindas em relação a esse projeto final do orçamento, inclusive porque lá atrás se pensou em incluir o Renda Brasil em outro programa, já se discutia a inclusão do auxílio emergencial, que poderia ter começado já na virada do ano, sem essa demora toda, para começar só no mês de abril. Então a impressão é que o parlamento não deu a menor importância, não é? Eu acho que está havendo aí, Denise, um problema que a gente chama na literatura e tal, de ciência política, do checks and balances, né? A relação entre os poderes, os freios e contrapesos entre os poderes, eles estão bastante fragilizados, digamos assim, porque falta um norte para a política fiscal. Então você vê que a PEC emergencial que foi aprovada tem poucos efeitos fiscais, como a gente mostrou na Instituição Fiscal Independente. Agora o orçamento foi aprovado dessa forma. Historicamente, a Comissão Mista de Orçamento no Congresso Nacional, que é composta por deputados e senadores, ela tem um relacionamento direto com o Ministério da Fazenda e Planejamento, hoje o Ministério da Economia, para produzir os números finais. É verdade que no passado nós já tivemos problemas de outra natureza, ou de natureza similar à que nós estamos vendo agora, inclusive de estimativa de receitas e despesas, mas aquilo que se aprovou na semana passada ficou, digamos assim, bastante distante da realidade que já está acontecendo em 2021. Nós já temos aí 3 meses de execução orçamentária que dão bastante informação importante. Perfeito, ouvimos o Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente. Felipe, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde.